Queria pedir para você para contar um pouco pra gente da sua trajetória, como é que foi sua formação, como que você chegou na clínica, né, e no na hospitalar. Fala pra Uhum. gente como é que foi, um pouco da sua abordagem, sua história com a hospitalar. Tá, deixa eu pensar. Bom, primeiro a minha história com a psicologia não é nada assim de sonho, né? As pessoas, no primeiro ano da faculdade, a galera falava assim: ai, meu sonho é ajudar as pessoas. Eu nunca nem tinha parado para pensar. E no fim das contas, peguei o guia do estudante lá da Abril Cultural, impresso, claro, e aí fui por eliminatória e eu lembro que eu li assim: ó, eu tirei exatas, né? Humanas eu não curtia muito, naquela época a psicologia estava entre as biológicas. Aí eu fui olhando lá, então biologia eu não curto bicho e assim vai. Achei psicologia e aí eu vi assim: compreende o que prevê, mantém e controla o comportamento humano. Eu falei, é isso, eu vou entender todo mundo, agora vai ser ótimo. Lê do engano, né? Mas tudo bem. E aí eu falei, eu vou prestar vestibular disso. Então aí eu estava no segundo colegial, fiz treineiro na USP e tal, enfim. Aí mantive, mas assim, eu não tinha noção, nunca tinha visto um psicólogo na minha vida, não sabia nada de como trabalhava, não tinha noção, nunca tinha, assim, poderia ter dado tudo errado, eu acho que era 90% de chance de ter dado tudo errado. E aí, quando eu cheguei na faculdade, todo mundo já, né, já li tal livro, já conheço tal autor, e não sei o que, eu não conhecia nada, não tinha lido nada, não, nada. Eu era uma excelente aluna, sempre fui na escola, mas eu sempre me interessei por muitas outras coisas. Quando chegou na hora de escolher a carreira, eu não tinha muita noção mesmo, né? Vocês têm noção que eu queria fazer artes cênicas antes. Enfim, né? Aí, fui para a faculdade e tal, e realmente tive uma dificuldade com filosofia, epistemologia, eu ia bem, mas não gostava. E como eu falei para vocês no comecinho, né, a gente fez muitos estágios, eu fiz PUC Campinas, porque eu também não queria morar fora, né, eu sou de Mogi Guaçu, a 70 quilômetros de Campinas. Então eu não queria morar fora, eu queria viajar, no fim foi impossível, com um ano e meio de faculdade eu fui morar lá, por causa dos estágios, das aulas à noite, das aulas de sábado e tal. E aí eu fui fazendo vários estágios e realmente assim, ia, fazia, me dedicava, mas não gostava, né? Então, saúde mental, eu adorava estudar, mas eu achava chato lidar com os pacientes, porque se eles estivessem sem medicação, voltava tudo a estaca zero. Eu falei, mas eu queria que o meu trabalho fizesse diferença com o tempo. E hoje eu sei que faz, tá? Mas numa cabeça de estudante de primeiro e segundo ano era outra coisa. Então, a criança, legal, mas acho que eu não quero trabalhar com criança, porque tem que ficar, né, lidando com os pais, com a família, com a avó, e normalmente eram crianças carentes que a gente fazia os estágios, então tudo era complicado, moravam dentro da favela, eu tinha medo de ir, a gente ia, mas tinha um pouco de medo. Então eu fui vendo várias realidades e ficava pensando que adoro estudar tudo isso, mas não consigo me ver trabalhando. Um estágio optativo de pronto-socorro de saúde mental. Então, um pronto-socorro da PUC, naquela época, eu não sei, que eu nunca mais fui, né? Aliás, assim, eu entrei na faculdade em 99, tá? Foi de 99 a 2003. Comecei no campus central e fui no campus 2. Então, lá no campus lá que tem o povo da saúde, lá da PUC, da John Boy. E aí, a gente fazia estágio no Celso Pierro, que é o hospital da PUC, que é um hospital que atende convênio particular e SUS, né? E a gente fazia estágio em qualquer parte. As enfermarias eram lá divididas e tal. E aí, quando eu tive essa oportunidade de fazer o estágio de 4 horas semanais, como eu gostava muito e eu descobri que eu comecei a gostar, era atendimento aos pacientes, tinha as meninas mais velhas, né? Então eu estava no quarto ano, a gente acompanhava as meninas do quinto, às vezes, e às vezes não. E aí a gente ia até os leitos dos pacientes, atendê-los. Que você pegava o prontuário antes, né? Então alguém da enfermagem passava um pouquinho o que a pessoa tinha, porque estava internada e tal. No caso dessa cardiorrespiratória, eram, né, pessoas que tinham tido passado por infarto, tinham doenças respiratórias crônicas tal, e que estavam internadas por um período. E as internações variavam e tal. E aí a gente tinha já tido. Naquela minha época, não tinha uma matéria psicologia hospitalar. Então, no próprio estágio, na supervisão, ela dava textos para você ler. Hoje faz parte da grade, psicologia da saúde, psicologia hospitalar, porque eu já até dei aula disso, bem mais para frente, em 2011. Mas naquela época não existia. Você ia aprendendo sozinha, não tinha um peso para isso. Ninguém ligava para psicologia hospitalar, assim, na minha turma, né? A gente ia entender lá, e lógico que você não sabe o que você vai fazer, né? Por que o senhor está aqui? Como é que o senhor está? E assim vai, né? Daquele jeito que você não. O que está fazendo ali? Mas fui me encantando, porque aí faz parte da minha história, assim, do lado do meu pai, inclusive muitos primos são todos médicos, então eu fui criada em hospital. E aí eu me encontrei ali, eu falei, opa, eu adorava saber das doenças que estavam acontecendo e tal, enfim. Aí fiz esse estágio do quarto ano, e aí eu escapava para o resto do hospital, porque 4 horas não era o suficiente, então eu excedia o estágio e ia fazer outras coisas. E outras coisas dentro do hospital. E aí teve esse estágio optativo também, aí esse foi no quinto ano, de enfermaria, não, aí era de pronto-socorro psiquiátrico, que eu também não curtia o pronto-socorro psiquiátrico, porque era a maior parte de pessoas que estavam alcoolizadas e tal. Então, eles estavam em delírio, então muitos estavam desacordados, não tinha como conversar, você tinha que atender só a família.
Então, eu também atendia no pronto-socorro geral, que lá era separado só teoricamente, mas era o mesmo ambiente. Então, eu fui conhecendo os médicos lá do pronto-socorro e tal, e aí tinha a oportunidade de conversar com familiares e pessoas do pronto-socorro geral. Ah, então, meu filho despencou do telhado, caiu não sei o quê. Aí a mãe tava super amedrontada e se sentindo culpada porque a criança se acidentou e tal. E aí eu fui vendo sozinha que tinha uma demanda ali, porque não existia esse estágio. Existia do pronto-socorro psiquiátrico, mas do geral não. E aí, os professores deixavam a gente livre, porque a gente não ficava com eles, né? A gente tinha um horário na semana de supervisão. E aí, fui ficando, me infiltrando, digamos, fazendo bem mais, porque eu queria conhecer, que foi a única coisa que me encantou. E a clínica começou no 4º ano, mesmo atendimento a 2 crianças de psicodiagnóstico, mas a gente continuava a intervenção, era uma sessão por semana, foi de março a dezembro do 4º ano. E aí, no 5º, eu precisava pegar um caso, né, pelo menos, e aí eu peguei mais 2 casos adultos. Então, era com supervisão semanal e o outro supervisão era quinzenal, porque era optativo. Então, eram 2 casos no 4º e 2 no 5º, que varavam o ano todo. E a supervisora não foi analista de comportamento, porque não tinha, era comportamental cognitiva, que também tinha seleção. Corria muito risco de você gostar de uma abordagem e só ter vaga na outra, que aconteceu com muita gente. E a menor quantidade de vaga era em comportamental naquela época, a galera curtia psicanálise e tal. E aí eu fiz comportamental cognitiva, nem conhecia análise do comportamento, que é a minha abordagem hoje. Conhecia os termos e tal, porque tinha estudado na faculdade, mas também não tinha. Por exemplo, hoje eu sei que tem na grade, análise do comportamento 1, 2, 3, normalmente tem, né? Mas naquela época não, era psicologia comportamental, e aí é qualquer coisa que tivesse ali, né? Então eu tive que, realmente, assim, acabei escolhendo 2 áreas. Eu não tinha uma base teórica boa na faculdade, mas não por conta da faculdade, que a PUC sempre foi um curso muito bom. É porque naquela época não tinha mesmo nas grades, nem na USP tinha. Então, depois, vocês terem uma noção, depois que eu me formei, a grade foi readaptada mais 4 vezes, né? Então mudou muita coisa. E aí eu pagava supervisão, né, para uma psicóloga, que era psicóloga hospitalar, tinha feito curso na Unicamp e tal, tinha sido uma professora antiga, para me dar supervisão, para eu não fazer besteira nos atendimentos, né? A partir de fevereiro de 2007, então eu estava trabalhando nesse hospital, no São Francisco, e eu podia trabalhar onde eu quisesse. Né? Então, eu estava na oncologia, na enfermaria, todas, aí na UTI, em 2009 abriu radioterapia, em 2008 eu comecei a ter estagiária, porque aí eu vi que não dava para tocar um hospital daquele tamanho, não era tão grande, tá? Tinha 100 e poucos leitos, mas para uma psicóloga só é. E aí eu comecei a ter estagiárias da faculdade, e sempre tive uma supervisora por trás, que aí já não era mais semanal, mas era a cada 15, 20 dias, para me ajudar, né? Para com os projetos, como fazer, eu era sozinha ali, eu não podia fazer besteira, né? Eu tive que desbravar o campo, ninguém nem queria um psicólogo hospitalar. Só que depois, no final, fiquei até 2011 lá, em 2007 abri clínica também, né? Então, particular, beleza, fiquei até 2011 lá. Aí eu saí de lá porque eu fui convidada para trabalhar na Unimed, que é um convênio que todo mundo conhece, para montar um setor lá. E na Unimed eu fiquei de 2011 até dezembro do ano passado, que é 2021. Resumindo, lá eu comecei a ser a primeira psicóloga, montamos um setor, aí eu passei a ser coordenadora, mas só porque eu era a primeira de lá, né, fui ficando lá, acabei fazendo gestão de pessoas depois, tudo mais recente agora. Mas aí, então, assim, começou comigo, mas estávamos em 103 psicólogos, agora quando eu saí. Eu pedi a conta, saí só com o 13º, porque eu quis voltar para a clínica, eu cansei do estresse e tudo mais, foi bem desgastante para mim. Mas, então, foi praticamente 8 anos no Hospital São Francisco, e aí mais 10 na Unimed. E aí eu fiquei só com a clínica a partir de janeiro deste ano, né, de 2022. Mas lá eu tive a oportunidade de aprender a atender em grupo, né, então eu tinha que aprender tudo, porque a gente tinha de atendimento psicopedagógico, neuropsicológico, autismo, tudo que vocês imaginam, a gente tinha tudo lá. Então, tinha adulto, idoso com demência, pós AVC. Então, a gente tinha uma equipe bem especializada ali dentro, nós éramos em 16, e depois são 3 cidades, né, Mogi Guaçu, Mogi-mirim, Itapira, e aí esse restante dessa galera aí, para completar, né, dos 100 e poucos, eram todos terceirizados para uma outra empresa. E aí não era eu quem selecionava, não treinava, passei a não conhecer direito os profissionais, então o que dificultou foi realmente muito trabalho, muito problema, e o fato de você coordenar pessoas que você não conhece, né? Então não fui eu que selecionei, eu não sei nem que carinha as meninas tinham, não sei de onde vinham, não sei como trabalhavam, porque ganhavam um pouco muitas vezes, não faziam supervisão, então às vezes tinham problemas aí. E aí, enfim, resumindo, aprendi muito, né? Atendi tudo, não tenho medo de caso nenhum, né? Já tive histórias assim de paciente que tentou me enforcar, em surto psicótico, já tive tudo assim, e hoje eu me orgulho muito porque foi ali que embora eu estivesse num contexto clínico, era minha salinha com o sofazinho e tudo mais, um contexto de convênio e tal, porque, embora eu coordenasse, eu nunca abri mão de atender. Teve época de eu ter 90 pacientes, uma semana só, de tanto grupo que tinha. Isso foi muito ruim, desgastante, né? Então, claro que não é bem longe do ideal, né? Mas no final dos últimos 5 anos eu tinha 20, 30 só, porque eu tinha que coordenar outras, né? Um monte de equipe, um monte de trabalho, várias outras coisas. Então,
Mas isso foi muito rico, né? Eu aprendi muito, porque você ia atender um paciente, você não tinha nada dele, você tinha só o nome e o registro, e a idade. E aí, N histórias, né? Ao longo, na verdade, aí desses 19 anos praticamente. Então, assim, hoje eu dou supervisão para quem é psicólogo hospitalar, por exemplo, ou para quem é para psicólogo clínico, ou de convênio também, inclusive, né? Porque é o que eu aprendi, né? Gostei muito. Então, hoje eu tô de boa, só na clínica particular, faço meu horário, fiz uma opção por qualidade de vida, assim, que foi planejada durante toda a pandemia. E aí, assim, mudei, né? Porque agora eu já tô com 41 anos, eu ia ficar naquele ritmo trabalhando 12, 16 horas por dia até quando, né? Assim, qual foi os maiores desafios para você? E qual foi, assim, não sei, pode dizer o caso ou algum acontecimento que para você, assim, foi de muito impacto? Foi uma coisa, assim, muito impactante na sua carreira? Vou contar então duas situações. O maior desafio, tendo em vista a psicologia hospitalar, né, que é a entrevista de vocês, foi mostrar para os médicos que o médico é o rei do hospital, né? Eu não estava no hospital universitário. O hospital universitário tem um pouquinho mais essa coisa, o paciente é do hospital, né, da galera. Então, assim, o físio é dono do paciente, todo mundo é, entre aspas, né, que na verdade a gente sabe que é o médico. Mas no hospital que eu tô, que eu tava, né, ele era de elite, assim, digamos. Então, assim, o médico manda, se a nutricionista falar que o paciente tem que comer arroz e o médico falar que não, é o médico que decide, não é a nutricionista. Então, isso foi muito duro, porque eu precisava ir às 5 da manhã lá, e, oi, bom dia, doutor, meu nome é Marcela, e eu tô trabalhando aqui agora com psicologia hospitalar. E ele já olhava assim, tipo, quem que é essa, o que ela tá fazendo? Eu posso, por favor, passar a visita junto com o senhor? Claro que vocês sabem que tinha uns que, não pode, sei lá, e a grande maioria deixava, mas ia com aquela cara. E aí passei por muitas fases, que era assim, vai lá conversar com esse paciente, bater um papinho com ele lá, porque eu não sei o que você fala, mas ajuda. Nossa. Até que um dia eu me irritei e falei assim, eu devo ser muito burra para ter estudado 8 anos para bater papo, né, doutor? Porque era das 5 mais 3 até então, naquele momento, né? Então, assim, o maior desafio foi mostrar para os médicos que eu servia para alguma coisa, eu não estava ali, tipo, batendo papo. E aí eles descobriram, sim, só que esse trabalho foi árduo, demorou 3 anos. E eu ia todo dia, era 20 horas por semana depois que eu comecei, né? Porque, assim, quando eu fiz a parte voluntária na oncologia, só tinha 2 oncologistas e elas eram apaixonadas pela ideia de psicólogo. Então, ali, todo mundo, que gostoso, a gente tem uma psicóloga, tá. Então, foi tudo fofo, assim. Os pacientes, um ou outro não queriam conversar, mas todo mundo queria conversar com a mocinha legal, entendeu? Porque, tipo, afinal, tinha muitas, claro que em muitos momentos eu mais acolhia, não tinha como intervir, eu tinha supervisão, tal, eu estudava muito, mas você não sabe fazer, na faculdade não aprendeu e tal, né? Então, beleza, eu não importunando, não piorando a situação, né? Só que hoje eu encontro gente na rua que fala que eu atendi naquela época, que mudou muita coisa e tudo mais, enfim, mas é um aprendizado. Então, só que quando eu fui pra enfermaria, ninguém me queria lá. Tipo, você fica atrapalhando, fica perguntando, ninguém falava isso, lógico, mas eu sei que é, né? Só que depois de 3 anos que eu tava na enfermaria, então nós já estávamos em 2010, eu já tinha médicos que brigavam, assim, tipo, por que a psicóloga não veio? E aí, por quê? Porque a psicóloga é uma só. Né? E aí teve caso assim, quem que tá atendendo meu paciente? É a fulana, que era a estagiária. Eu não quero a estagiária, manda a Marcela vir aqui, que eu preciso conversar com ela. Né? E aí teve momentos que era assim, a paciente tá de alta, mas só deixa sair depois que a Marcela vier. Né? E aí eu falei, nossa, então. E aí foi muito isso. Só que assim, eram 135 donos do hospital. Eu tive que falar com todos. Eu levei 3 anos, 2 anos e pouco para conhecer todos. Porque cada um passa uma hora, enfim, tinha uns que não queriam nem ver minha cara. No final das contas, eu não precisava mais pedir. Então, as próprias enfermeiras aprenderam e me direcionavam. Tem esse paciente, tá com problema com a família, esse aqui. E aí teve casos incríveis que se eu fosse ficar contando pra vocês, tipo assim, eu já tive que dar um jeito que tinha amante e a esposa tentando visitar, tive que dar jeito. Eu já procurei paciente que fugiu no estacionamento, mas claro que eu não enxergo, não consegui achar, fui pedir ajuda. Por quê? Não tinha assistente social um tempo. Então, a psicóloga é assistente social junto, né? Então, era uma bagunça, assim, essa questão. Não é que não era, o hospital era muito organizado, mas não a minha parte. Porque eu fazia projetos e tal, eu sabia muito bem o que eu tinha que fazer, orientada pela psicóloga hospitalar, né, que sempre esteve por trás de mim, assim, ajudando. Mas, ali, eles, tipo, lá, eles nem tinham muito critério, né? Então, eu é que fui ensinando, esse aqui, por exemplo, tinha caso da a grávida tinha passado por um parto normal, né? A gestante desesperada, a mulher cansada, às vezes assim, 18 horas de contração, e nossa, ela tava um trapo. Aí as enfermeiras levavam alojamento conjunto, o bebê. Aí a mulher falava, não vou levantar, não consigo dar banho, não consigo ficar. Vai lá, então ela tá rejeitando o bebê. Aí ia eu lá ver como é que tava, conversar, trazer a mãe dessa menina que teve o filho para ficar com a criança, falar com a equipe. Gente, não tá rejeitando, ela tá com sono, ela tá cansada, ela tá com dor, não é isso, né? Enfim, N coisa. O caso mais tocante foi um caso da oncologia, que era um jovem, ele tinha uns 30 anos. Ele teve um câncer muito grave de aparelho respiratório, assim, pulmão e todo, né, o resto. E ele foi muito consciente, e, enfim, acompanhei ele mais de 1 ano, toda semana, uma belezinha ele.
Ele trabalhava numa padaria aqui de um mercado bem famoso aqui. E ele tinha 2 crianças. Um tinha 5, outro tinha 7, né? E ele era casado, tudo. E aí a coisa mais difícil que foi eu convencer uma UTI inteira de deixar as 2 crianças irem lá pra falar tchau pro pai. E aí, assim, e aí eles tiveram que fazer uma operação, assim, foram 15 dias trabalhando isso, até que eu tive que dar uma de louca, pelo amor de Deus, essas crianças querem ver ele também, porque ele tava na UTI, porque ele tava dependendo de oxigênio o tempo todo. Naquela época era mais difícil também essa coisa de levar o tubo de oxigênio pra casa e tudo mais, a mulher trabalhava, não tinha quem ficasse com ele, e ele ficou na UTI, mas ele sabia que ia morrer, tinha trabalhado tudo isso com ele, né? Então a gente conversava claramente, né? Porque na oncologia a ideia é essa, né? E aí nós conseguimos montar uma operação, por exemplo, que todo mundo fechasse os boxes para as crianças não verem outras pessoas entubadas, todo mundo recolheu tudo que podia dar medo, a gente se programou, essa mãe teve um dia de licença do trabalho, ela estava já de licença porque tinha que acompanhar esse pai, né? Também ela podia ficar mais tempo na UTI do que a visita normal. As crianças ficavam com a avó. E aí eu consegui que a gente levasse as crianças até o leito dele. E aí eu fiquei lá junto o tempo todo, né? Um pouquinho me afastei depois, deixei a esposa com as crianças, mas fiquei meio de olhando. A equipe toda disfarçou e chorou, ficou muito mal, né? E ele, tipo, eu te amo, não sei o quê, conversando com as crianças. E como é que foi a escola hoje? Como é que você tá? Ah, papai, você não vai embora. O papai tem que ficar aqui, ó, precisa dessa mangueirinha aqui. Mas o papai, outro dia, tipo, vamos conversar de outra coisa. E ele super lidando e conversando conforme que era possível com aquelas crianças. E todos nós, inclusive ele, sabíamos que era a última vez que ele estava vendo os filhos. Isso foi em 2000 e o quê? 2008, e eu encontro às vezes até hoje com essa esposa, né, e ela já agradeceu várias vezes, assim, que nunca imaginou porque ela sabia o trampo, tive que pedir, teve papel nisso tudo, tive que falar porque assim, era errado, não, criança entrar na UTI não entra, tinha muita burocracia, hoje a coisa parece que é mais humana, mas não era assim, né, tipo, a psicóloga tá atrapalhando o nosso trabalho, porque os enfermeiros têm que fazer um monte de outras coisas. Naquele momento, não era para levar nenhum paciente para tomar banho, não era para nenhum paciente fazer raio-x ali, não era nada, era meia horinha que eu pedi para que eles ficassem só, cada um fica lá no box, se vira, cuida do seu paciente, mas não façam procedimentos externos para não assustar as crianças, pra gente deixar elas ali. E aí essa esposa encontra até hoje os filhos, eu não sei, não reconheço, né, enfim, claro que cresceram, nem reconheceria mesmo. E aí ela fala, assim, que aquilo foi muito marcante e que ela casou de novo, né? E aquilo foi muito marcante, foi muito importante para os filhos, porque depois eles foram no enterro do pai, e foi importante para ela, o quanto ela foi acolhida pela equipe e tudo mais. Essa foi a situação mais difícil que eu passei, assim, porque eu tinha que ficar firme, né? Só que o olho duro, escorrendo lágrima, né? Todo mundo ficou, assim, tocado, porque depois, naquele dia à noite mesmo, ele faleceu, ele só parou de respirar, né? Eles acabaram entubando pelo desconforto, mas já sabiam que entubou, assim, só para ele não parar de respirar, né? E aí ele acabou morrendo, né? O coração parou. Né? Então, e era um homem de 30 anos, naquela época eu tinha 26, 27, acho que tinha, era praticamente a minha idade, né? Então foi muito impactante. Teve outro caso que eu perdi também, assim, que era um destino, a menina tinha a minha idade, tinha feito faculdade, trabalhava, ela era cheia de vida, ela era a luz daquilo lá, assim, ela era mascote da ONG, e ela faleceu, né? E então, assim, teve casos que eram muito jovens, era mais difícil, né? Mas esse daí que envolveu os filhos foi algo bem marcante, assim, pra mim. A próxima pergunta, que é assim, como que você lida com os pacientes que é só paliativo, né? Como que é essa relação? Como é que você consegue se manter, ter esse diálogo com o paciente, que o tratamento dele é só paliativo mesmo que, né? Como é que funciona essa parte? Primeiro que eu tinha uma equipe que trabalhava com o paciente com a verdade, né? Desde o médico da radioterapia, os dois, né? No fim das contas, quando eu saí de lá, já eram 4 médicos de químio e 2 de rádio. Então a equipe não eram 2, eram 6. Só um que era mais complicadinho de lidar, assim, que não falava muito pro paciente, porque ele tinha, mas o resto tinha uma conduta real. Então, olha, dona, não sei o quê, né? Tipo, tá acontecendo assim, ó, a gente fez a químio, mas a doença aumentou um pouquinho, a gente vai ter que trocar o tratamento, não tá dando resultado, então nós vamos fazer de outro jeito. Então eu já tinha médicos que, de alguma forma, tinham um cuidado e falavam para o paciente, né? Os mais jovens era mais fácil, quando era assim, para eles, não que era mais fácil, eles conseguiam falar de uma outra forma. Então, quando era senhorzinho, senhorinha, às vezes não tinha muito estudo, não tinha muita compreensão, então eles falavam menos. Os mais jovens tinham uma tendência, a mulherada de câncer de mama, em torno de 40, 50 anos, né? Por isso que eu digo mais jovem, que aí não tem 70, 80. Tinha uma tendência a falar, mas não deu certo, mas eu vou morrer, né? As pessoas, muitas vezes, eram mais diretas. Claro que tem as exceções, tem gente que não quer encarar nada disso, é muito difícil, né? E o não quer, entre aspas, tá? Porque tem toda uma história de vida que justifica. E aí, enfim, eu sabia o que o médico falava, porque eu perguntava para a médica, o que você falou, como é que foi, como é que tá, como é que estão os exames e tal, para eu ter, então primeiro eu tinha acesso ao caso real. E aí eu perguntava pro próprio paciente, né? Então, assim, como é que você tá? Como é que foi a consulta hoje? Né? O que ela falou? Você trouxe exames? Que na verdade toda vez tinha consulta, mas eu não perguntava, eu só perguntava quando entregava exames, né? Que é isso que era importante. Pra saber como que a pessoa estava diante daquele. E aí, muitas vezes, por exemplo, a pessoa não entendia nada do que o médico tinha falado. E eu ia ajudar a traduzir isso. Você percebeu? Mas você viu? Eu li o laudo, tá, mas não entendi. Ah, tá, mas o que a médica falou? E muitas vezes eu fazia esse paciente ou familiar junto recorrer à médica novamente. Olha, ela não entendeu o que é isso. A próxima consulta que você for ver lá antes da quimio, você acha que você consegue dar uma explicadinha de novo? Como é que tá? Porque a pessoa, às vezes, precisa de várias vezes para uma informação fazer sentido e tal, tudo mais, né?
E aí, enfim, tinha então essa questão médica, né, eles ajudavam, e aí eu conseguia chegar nos pacientes para falar sobre isso. E aí, assim, o que eu me deparo, né, o que eu me deparava? A maior parte dos pacientes sabiam que ia morrer no fim das contas, quando eles iam, né, ainda bem, graças a Deus, que 90 e tantos por cento não morriam, tá? O paliativo era a grande minoria. Hoje é menor ainda essa porcentagem, né? Então, mas eles sabiam. Então eu tive vários casos de paciente falar assim: olha, filha, muito obrigado, nossa, foi tão bom conversar com você, né, senhorzinho assim, mas não vou aguentar não, nossa, eu sei que eu vou embora, mas eu vou morar com Deus. Então tem desde pessoas que lidavam bem e brincavam com isso, e eu, né, segurava firme para não chorar, porque se desenvolvia um amor, porque assim, teve gente que eu acompanhei 3 anos, eu sabia o nome até do cachorro da pessoa, né, então, tipo, tudo. Tinha gente que ia diariamente, então eu não fazia sessão diariamente, mas eu ia lá, falava: oi, como é que você tá? Né, as sessões eram mais passadas, às vezes semanais, quinzenais, a cada 3 semanas, e olha lá, dependendo de como a pessoa tava. Então, assim, os casos paliativos, o que eu tive acesso, em geral, eles sabiam, e a gente ia trabalhando junto como é que estava sendo a digestão disso e trabalhando a família. Tinha família que ajudava, sofria no contexto, mas era uma postura de ajuda, e tinha família que só prejudicava. Não, mamãe, você não vai, não é isso, não tá pior, não sei o que. Aí tinha que chamar, olha, ela tá tentando lidar com isso. Não, ela quer fazer o testamento, não sei o que. Eu falei, então, mas tem que fazer o testamento, vamos fazer? Se ela quer fazer, deixa ela escrever. Então tinha que atuar junto à família com isso tudo, né? Agora, no começo, aí respondendo a outra parte da pergunta, como que era lidar? No começo era difícil, por exemplo, era tão desgastante que eu trabalhava, sei lá, das 8 à 1h30 da tarde, vinha para casa, almoçava, dormia até 4h30, de tanta canseira que me dava, e aí levantava e ia pra clínica 5, porque paciente de clínica tinha 5, 6, 7 da noite só, né? Então, tipo, eu dormia muito. E eu, tipo, muitas vezes no começo, assim, atendia tal, ficava meio assim, né, firme, isso, tal, não sei o quê, ia correndo pro banheiro chorar. Aí lavava o rosto, assim, e aí a gente tinha sempre uma caixinha com pó, né? Passa um pó, assim, no rosto pra tirar o vermelho, assim, beleza. Mas isso foi bem começo, assim, na oncologia mesmo, acho que no primeiro ano que me impactava mais. Depois você acostuma, né? Então, assim, você se toca, você tem compaixão, mas quando você sai de lá, você sabe que você tem uma vida. Você vai pra academia, você vai para outro trabalho, você vai pra sua reunião de família, e aí você não fica mais remoendo aquilo, lembrando o tempo todo. Você toma contato quando tá lá. É um treino que ninguém faz pra gente, a gente é que tem que fazer, porque senão não sobrevive, né? Mas eu sempre me preocupei em dar conta disso, ser firme, mas nunca insensível, né? Tem muitos da equipe de saúde que se tornam insensíveis e criam uma casca para lidar com isso. Eu sei que eu nunca fiz isso. Porque até hoje, quando alguém conta em clínica uma situação difícil, por exemplo, um abuso que sofreu na infância, agressão, coisas assim que nos tocam, né, que em geral nos tocam, assim, como pessoas, eu me emociono, né, claro que eu não fico, né, abre a boca, mas assim, me emociono, o olho enche de lágrima, o paciente percebe, e isso não é um problema. Na faculdade a gente aprende que né, mas não, né, nada mais é que a nossa porção ser humano se manifestando, e assim, isso ajuda no acolhimento, né, a pessoa saber que aquilo que ela contou, que tanto fere, que ela tá chorando e tal, toca a outra pessoa, isso não é errado, e também é uma coisa que até um certo ponto você não segura, né, então o olho enche de lágrima, você se imagina naquele lugar, se eu não tiver empatia, eu não devo ser psicóloga, né, então não é um problema isso, e não foi. No começo, foi um pouco, né? Porque eu ficava pensando e tal, e tudo mais, mas assim, foi bem comecinho, depois a gente aprende. Qual foi, assim, o momento mais gratificante pra você? Assim, não sei, um caso ou alguma coisa que aconteceu que foi, assim, o ápice, sua maior alegria, assim, foi uma coisa muito boa? Teve uma mulher que ela tá viva até hoje, gente. Ela tá programando a festa dela de 80 anos. Ela é conhecida da minha mãe, por isso que eu sei. E a minha mãe fazia artesanato, ela procurou minha mãe para fazer umas coisas de lembrança. Essa mulher, ela tinha uns, tipo, 60 e alguma coisa. Ela teve câncer de mama. Aí ela fez quimio, radiocirurgia, tudo. Então eu acompanhei durante esse tempo. Depois ela teve Guillain-Barré, que é uma questão neurológica, né? E é uma síndrome neurológica que você paralisa, perde a sensibilidade e os movimentos de parte do corpo e tal. E você tem uma crise relacionada aos neurônios, a bainha de mielina, coisas assim. Então, ela teve uma crise dessas, né? Algumas crises. Então, voltou pra cadeira de roda. Era uma mulher, avó, né? Tudo, trabalhava e tudo mais. Mas aí, depois dela ter se recuperado e tá em remissão do câncer de mama super bem, aos 60 e poucos anos, né? Tentando fazer as contas aqui. Ela teve, então, essa Guillain-Barré que levou ela pra cadeira de roda com físio, aprender a comer de novo, né? Então, teve toda essa questão motora para reabilitar. E, então, assim, 2 doenças graves, depois ela teve um aneurisma, ainda fez uma cirurgia. E ficou um tempo em recuperação, né? Naquele tempo você ficava muito tempo deitado, depois da cirurgia e tal. Então, assim, e é uma mulher que eu acompanhei em tudo, né? Nos 3 casos. Eu tinha vontade de olhar para ela, claro que eu não falava, eu falava, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Você resolveu pegar tudo, minha filha. E ela tinha um brilho, uma energia, eu vou sair dessa. Tanto é que ela está linda hoje, super bem, preparando a festa que vai de 80 anos, que vai ser em março, sabe? Então, tipo, ela é uma lição. Eu acompanhei durante muitos anos, durante 3 tipos de doença, e aí ela já chegava no hospital, chama a Marcela, fala pra ela que eu tô aqui. E aí eu ia lá, não acredito, o que você tá fazendo aqui de novo? Né? E a gente já tinha um vínculo, porque depois da oncologia, né? Né? E é um caso, assim, que me tocou bastante, e graças a Deus, hoje ela só faz exames de rotina, ela tá super bem. Ai, que bom. Pra gente caminhar pro final, né? Qual o conselho que você dá pra quem quer seguir nessa área do hospitalar?
Eu dou que de jeito nenhum pare na graduação, como nenhuma outra área. Eu acho que não dá, por melhor que seja a sua faculdade, você pode fazer a melhor faculdade do mundo, você pode. Eu acho que assim, se você fizer Harvard, continue estudando. Então, assim, faça a pós-graduação, faça a supervisão sempre. Na própria pós sempre tem supervisão, mas às vezes não é suficiente. Então, assim, por mais que haja supervisão na pós-graduação, nunca é suficiente, por causa de, assim, tem muitos alunos e tal. Embora isso seja muito legal, com a supervisão em grupo, e você aprende com os casos dos outros, isso é rico demais, né, da pós. Eu acho que, assim, o conselho, estude sempre, né? Eu fiz uma pós em hospitalar só, mas eu estudei, durante todos os anos que eu trabalhei, eu estudei, né? Montanhas de livros, tanto é que em 2011 eu dei aula na faculdade, dei aula de psicologia hospitalar, psicologia da saúde, aí dei análise de comportamento também, que eram as coisas que eu mais estudava. Não parar de estudar nunca, e não parar de fazer supervisão. Claro que no começo é semanal, quinzenal, depois você vai levar alguns casos que são específicos, a supervisão muda tudo, né? Eu fiz anos, hoje eu dou supervisão, né? E se eu precisar, eu tenho alguém para recorrer, né? Além dos livros e cursos e tal. Mas esse processo de supervisão é o que mais ensina. Porque quando você dá supervisão de como lidar com um caso, você extrapola para os outros, você generaliza, você abre o raciocínio, né? Então, se você não faz supervisão, você fica com o seu raciocínio clínico limitado, porque você está aprendendo ainda, né? Não tem como você perde a oportunidade, pode até não prejudicar o paciente. Eu não sei, que eu saiba, eu não prejudiquei gravemente ninguém, né? Porque eu sempre fui levando tudo que eu ia fazendo. Mas você deixa de ajudar, você deixa de sacar coisas que são importantes, você deixa de orientar, e a psicologia hospitalar é muito rápida. Tem paciente que você vai ver uma, duas vezes, e tem paciente que é recorrente por anos, que já é figurinha, que você já conhece. Então, eu acho que essa questão, né? Nunca deixe de estudar, fazendo pós ou não, né? Precisa de uma pós pelo menos, mas continuar, e a supervisão é importante. E aí, pelo menos nos primeiros anos. Isso vai fazer de você um profissional que vai evoluir, assim, 10 vezes mais rápido do que um outro que fica lá sentadinho esperando o próximo caso e fica naquelas perguntinhas, sabe? Tipo, o que você tá fazendo? Como que você tá encarando? Sabe? Não é bem assim, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer pelo outro. Nossa, muito bom. Eu poderia ficar a tarde toda. Eu não curto falar, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu tô no ambiente de trabalho. Aí tá aquele barulho, mas eu gostei muito. Ai, que bom, gente. Eu fico feliz de poder ajudar, porque eu fui muito ajudada. Muitas pessoas me ajudaram nas entrevistas, então, assim, eu sempre retribuo, porque, enfim, se não fosse as pessoas que deixaram tempo pra mim, eu não teria me formado. É verdade. Vamos deixar o contato salvo. Qualquer coisa a gente sabe pra onde correr. Pode, fique à vontade. Se vocês tiverem mais coisa, uma entrevista, precisar de ajuda com essas coisas aí, pode me falar. Eu não fiquei com a tristeza de nada, assim, sabe? Faz parte, né? Então, outra coisa que eu diria pra vocês, assim, eu não sei as outras áreas. Ela caiu de novo. Peraí. Voltou. Eu não sei as outras áreas, eu não sou ninguém para falar, mas eu posso dizer para você que a psicologia hospitalar me tornou um ser humano melhor. Eu olho para as pessoas, para o sofrimento das pessoas de outra forma. Qualquer sofrimento, tipo alguém que está se divorciando, alguém que perdeu um filho. Você ouve tanto, você entra tanto em contato que você respeita qualquer sofrimento, assim, sabe? Me tornou mais digna, mais sensível, me deu maior compaixão. Eu sei que essa profissão e essa vivência me tornou alguém realmente, tipo, sabe, eu não era antes fútil, nada dessas coisas, eu nunca fui. Mas realmente me tornou alguém mais humana, assim, sabe? E eu sei que foi por causa da profissão. E mais perto de Deus e tudo mais. Muito obrigada. Eu amei. Achei, assim, muito bom. Assim, fiquei feliz, agora que eu me emocionei, foi, assim, maravilhoso. Muito obrigada, viu? Muito bom mesmo. Imagina, meninas. Eu desejo que vocês tenham uma excelente faculdade, aproveitem muito, façam tudo que vocês puderem. Eu sei que vocês devem trabalhar, você trabalha, né, Regina? Não sei você, quer. Não dá, né, muito tempo, mas assim, façam tudo que vocês puderem, porque assim, você nunca sabe. Eu nem queria dar aula e fui dar. E ela caiu de novo, voltou. Então, assim, aproveitem muito, tirem o que vocês puderem dos professores, não façam só, tipo, beleza, estudei, tirei nota e tal, porque realmente a profissão que vocês escolheram muda a nossa vida. Né? Então, que vocês façam com muito amor e com muita seriedade e responsabilidade, e vocês vão ver como que vocês vão colher frutos maravilhosos. Muito obrigada. Um beijo, assim, amei, muito lindo. Imagina, um beijo. Um carisma, assim, sensacional, assim, maravilhoso, viu? Imagina. Foi muito bom mesmo. Obrigada. E tudo de bom, qualquer coisa vocês procurem, e fico feliz, tá? Que dê tudo certo, eu torcendo mesmo, que Deus abençoe vocês e capacite sempre, viu? Muito obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau, então, meninas. Tchau.